Oi, pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar de um livro que eu já discuti no Clube do Livro. E esse livro foi assim, tão impactante, né? Tanto para mim quanto para as meninas do meu clube, que a gente gastou metade da nossa reunião, da nossa última reunião, falando só sobre esse livro, de tão impactante que ele foi. Só para vocês terem uma ideia, eu considero ele um dos melhores já desse ano que eu li. Então, minha gente, é um livro bem legal. Ele foge muito aí do meu gênero de conforto, que é romance, né? Romances românticos, romances de época, romances contemporâneos. Enfim, foge muito aí da minha zona de conforto. E o livro é esse aqui, ó. Precisamos falar sobre o Kevin. Esse livro, gente, sério, vocês não têm noção o que é esse livro. É aquele livro que você termina e você fica assim, questionando mil e uma coisas da sua vida, da sociedade e de tudo mais. Então, é esse livro do Kevin. Eu não sei se vocês lembram, mas tem o filme, né? Ele foi um roteiro adaptado, então, do livro, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Deixa eu até colocar o cartazinho dele aqui pra vocês. Então esse filme foi a adaptação do livro, né? Tem o Ezra Miller como Kevin, que aliás, pra mim, ele é assim, um Kevin perfeito. Ele tem total cara de psycho e tudo mais, né? Mas enfim, eu achei a adaptação muito boa, né? Já vou até comentar aí por cima, antes de falar mais do livro. Eu achei a adaptação muito boa, eu achei que eles pegaram, assim, os principais aspectos mesmo da história e colocaram no filme, né? Mas, como toda adaptação de filme, né, não tem tudo lá, né? Então, a gente vai conhecer aqui no livro a história da Eva Cacciadorian, acho que é assim que fala, não sei, e o Franklin, que é o pai do Kevin. Então eles dois, ela começa a história é descrita em formato de cartas, ela tá escrevendo cartas pro Franklin. E a gente sabe desde o começo que algo aconteceu, né? Assim como no filme, a gente sabe desde o começo que algo aconteceu com o Franklin. Porque ela tá escrevendo pra ele, então ela tá separada dele por algum motivo. E também a gente não sabe o que aconteceu, mas eu acho que na história do livro você consegue sacar muito mais rápido do que no filme o que aconteceu com o Franklin. Não sei vocês aí, o que vocês acham, quem já leu ou não, mas eu tive essa impressão. Eu assisti o filme antes de ler o livro e pra mim foi uma surpresa completa, assim, o desfecho, né, do que aconteceu, o que o Kevin fez. E o que aconteceu com o pai, né? Por que ela tá longe do pai? Por que ela tá mandando cartas pro pai? Na história do livro, isso já fica mais, assim, evidente conforme as cartas vão passando, sabe? Que ela tá escrevendo. E coisas que eu gostei bastante aí, então. Ela vai escrevendo essas cartas e ela vai fazendo como se fosse um caderno de cartas de memória. Vai lembrando da vida dela, revivendo tudo, contando pro marido nas cartas. Então ela vai começar a contar desde antes deles casarem, né? Como eles se conheceram, como eles, né, ficaram juntos, os primeiros anos de casados deles, o relacionamento deles com os amigos já tinham filhos, já tinham uma vida completamente diferente da deles, e aí eles começam a se questionar em determinado ponto se eles deveriam ou não ter filhos, né? Eles já têm, assim, 37 anos, acho que é quando eles estão pensando aí nessa questão se eles devem ou não ter filhos. E a Eva, ela vai deixando claro, então, nessas cartas aí que ela tá lembrando, tendo essas memórias, que ela nunca foi uma pessoa que realmente quis, assim, teve aquele instinto, né, de quero ser mãe. Ela começou a se questionar isso por causa de estímulos externos, né, desses amigos aí, todos que tinham, e principalmente do Franklin, né, que ele tinha muita vontade de ter filhos, ele deixava meio que isso claro pra ela. Então, ela fala que um dos motivos dela ter decidido ter o filho, né, ter o primeiro filho que foi o Kevin, foi porque ela queria, assim, de alguma forma agradar o Franklin, né? Então ela queria que ele tivesse aquilo, ela gostava do Franklin, ela queria que o Franklin tivesse aquilo que ele, né, desejava tanto. E ela era a pessoa que poderia dar isso pra ele. Mas fora isso, ela fala, né? Ela sempre tenta refletir sobre de quem é a culpa de tudo que aconteceu. É só minha? É minha e sua? Então ela tá sempre fazendo essa ponderação aí. Então ela fala, ao mesmo tempo que aconteceu isso, eu fiz isso por causa disso, tem aquilo outro também. Então eu acho muito legal porque ela tá discutindo não só o sentimento de culpa dela,
mas também refletindo que parte da culpa teria sido do Franklin, né? Ela tá tentando dividir essa culpa que ela tá sentindo aí por tudo que aconteceu, né? E eu achei, assim, extremamente legal, porque ela vai falando muitas questões que a gente, hoje em dia, dá importância, mas que antigamente a história se passa lá, então o Kevin, ele nasceu lá pela década de 80, né? Então naquela época ainda não era tão discutido isso, mas as mulheres, elas eram mais apagadas, né? Elas não tinham tanta liberdade quanto elas têm hoje. E aí então ela discute coisas como por que as mulheres sempre têm que ser aquelas que abrem mão da carreira, né? Pra, né, cuidar dos filhos, etc. Ela discute muito essas coisas, porque a Eva, na história, ela era muito mais bem sucedida do que o Franklin. Ela tinha uma empresa, e essa empresa dela era muito, assim, dava muita grana, entendeu? Então o Franklin, na verdade, nem precisaria trabalhar. Ele tinha um negócio dele lá, só que, assim, aquilo lá não dava nem, sei lá, 1/3 do dinheiro, que era o dinheiro que eles usavam mesmo ali, que sustentava eles, né? Basicamente a Eva era a provedora ali da casa. Então esse papel da mulher aí, né, na família e tal, é muito discutido por ela, né, e aí consequentemente, né, por nós, após termos lido tudo isso que ela tá falando. E eu achei de uma sinceridade que vocês não têm noção, sabe? Todas as opiniões dela, ela coloca assim, tipo, na lata, entendeu? Eu achava isso, eu achava aquilo, sem papas na língua. E é uma coisa, assim, bem chocante, que se você é uma pessoa que tem dúvida se você quer ter filho ou não um dia na vida, eu acho que é bom você ler esse livro, porque tem muitos questionamentos lá que eu acho que são coisas que você deve pensar antes de tomar essa decisão na sua vida. Assim como também, se você quer ter filhos, eu acho interessante você ler, porque você vai ter uma dimensão do que um pai e uma mãe, eles passam a partir do momento que eles têm um filho, né? Todos esses sentimentos que a gente tem, né, conforme a criação, né, do filho vai acontecendo. Então é um livro que te ajuda muito nesse sentido, assim, de acompanhar a criação do filho e ver que sempre, né, vai ter esse negócio da culpa, de quem é a culpa, isso aconteceu, então é culpa da mãe ou é culpa do pai, entendeu? Cara, eu achei, assim, extremamente atual, porque eu sempre vejo, principalmente agora, né, que eu tô nessa idade, e muitos dos meus amigos têm filhos, etc. Eu vejo muito esses assuntos, assim, em pauta, sabe? Ai, devo fazer isso pro meu filho, pro melhor, mas será que é o melhor mesmo? Então são coisas que ela vai questionando, sabe? Ah, eu fiz isso pra ele, mas será que era melhor mesmo eu ter feito isso? E se eu tivesse feito isso ou outro, sabe? No livro, a gente não tem muito a descrição, o que eu achei, assim, sensacional, devo dizer aqui antes, né, de eu comentar, mas no livro a gente não tem muito a descrição física das pessoas, sabe? A gente tem um pouco de descrição do Kevin, sabe? Que ele tem uma feição meio afeminada, com traços femininos, né? Entre outras coisas que ela vai falando a respeito da aparência do Kevin, mas assim, dela mesma a gente não tem descrição alguma, a não ser de que ela é super magra e tem descendência armênia. Do Franklin, que é o pai, a gente sabe que ele é loiro na história e talvez um pouco acima do peso, assim, tipo, não gordo, mas um pouquinho a mais do que seria o normal, sabe? Ela dá uma comentada. E só, sabe, gente, a gente não tem muita descrição. E aí, então, a gente vai acompanhando aí todas as reflexões da Eva sobre a criação do Kevin, desde que ele nasceu, tudo que ela sentiu, porque quando ele nasce, ele meio que rejeita o leite dela, não quer mamar no peito e tal. Então, desde esse episódio aí que ele rejeita ela, começa a ter sentimentos assim, sabe? Puta, não sei se era isso mesmo. Se questiona muito, e aí depois ele não consegue arrumar amiguinhos, os amiguinhos não curtem ele. E, enfim, muitas outras coisas vão acontecendo aí ao longo dos anos que ela vai achando que o Kevin, ele não é quem ele aparenta ser pra todo mundo. Ela acha que com ela ele é uma pessoa e com as outras pessoas de fora, inclusive com o pai, ele é outra pessoa. E é muito engraçado, porque você fica, assim, completamente na dela, sabe? Ela que tá narrando as cartas, então você é levado a acreditar no que ela tá falando. Pode ser mentira? Pode ser mentira, e ela tá viajando, ela sempre achou isso daí, mas não era verdade. Mas você total é levado a achar que é verdade tudo que ela tá falando, que o Kevin era completamente diferente com ela, e com as outras pessoas ao redor ele era, né, um outro Kevin.
inclusive com o pai, que ele não, e aí ela briga, né, ela começa a retomar todas as brigas que ela vai tendo com o Franklin nas cartas, por causa do Kevin, porque ela achava que o Kevin fez isso, e aí o Franklin defendia, não achava que ele tinha feito, sabe? Então ela vai meio que refletindo como que o casamento deles foi chegando a uma espécie de decadência. E, enfim, eles vão ter um segundo filho, porque em determinado momento, isso até, sei lá, poderia ser considerado spoiler, que eles vão ter um segundo filho? Não sei, gente. Vocês me culpem aí. Me culpem nos comentários se vocês não queriam saber disso. Mas ela vai ter um segundo filho, porque em determinado momento ela vai pensar que será que eu que tô errada, né? Eu que tô criando errado? Ou será que, tipo, o filho nasce, né? De um jeito que já é aquele jeito dele e não tem mais, né, como mudar. Então, o que eu achei, assim, total válido também, sabe? São questionamentos, assim, muito válidos que ela vai levantando ao longo da história. Eu acho, assim, um livro essencial para quem curte comportamento humano, para quem gosta de casos, assim, familiares, etc. E para quem curte meio que uma tragédia também, porque esse livro tem um final horrível. Então, se você é aquele tipo de pessoa que curte, né, uma história meio trágica, esse livro aqui é um bom livro pra você ler, se você curte isso. Mas eu acho que, assim, apesar de ter toda essa pegada aí de tragédia, de ter acontecido uma coisa ruim, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que não gosta muito desse gênero, né, eu achei, assim, extremamente válido, no sentido de que me levantou muitas questões a respeito da maternidade, da paternidade, de filhos, da sociedade no geral, por que a sociedade cobra tanto isso, e aí depois o que acontece a partir do momento que você tem o filho, sabe? Então é um assunto que me interessa muito, porque eu tô numa idade que eu realmente penso a respeito, né, de filhos, etc. Então pra mim foi um livro que eu gostei muito de ter lido, me acrescentou muito. Gostei do final? Achei péssimo. Se eu for falar do fundo do meu coraçãozinho, o que meu coraçãozinho queria? Meu coraçãozinho queria que o Kevin se redimisse, que tudo ficasse bem, né? Mas não é assim, né, gente? Não são todos os livros que a gente tem esse final feliz aí, que a gente sempre, né, tá na espera, né? E não é por isso que o livro é ruim também. E, gente, é isso. Então, acho que eu falei demais também. Eu espero não ter dado, assim... Eu tentei falar num aspecto mais geral, porque os detalhes desse livro eu acho que são total, assim, válidos de serem lidos no livro mesmo. A linguagem do livro é uma linguagem muito culta, sabe? A Eva narrando, né? Tipo, a Eva escrevendo as cartas, ela tem um vocabulário muito rico e você vai vendo isso conforme ela vai contando todas as coisas pro Franklin. Ela usa palavras diferentes, assim, sabe, pra descrever as situações. E aí é muito interessante, né, porque você acaba aprendendo palavras novas também, né, gente? Então, mais um ponto positivo aí do livro. E é isso então, gente. Um beijão pra vocês. Até a próxima semana. Beijo, até!